ao governo Lula. O caso aconteceu durante uma audiência com o objetivo de ouvir o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a indicação de uma nova alta de juros na próxima semana continua valendo. Segundo ele, a Selic será colocada no patamar necessário para o cumprimento da meta da inflação. A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva sobre o relatório de estabilidade financeira do segundo semestre de 2024. A taxa básica de juros está em 14,25%. O iFood anunciou que vai aumentar em até 15% a taxa mínima paga aos entregadores da plataforma. O valor mínimo por entrega será de R$ 7,50 para trabalhadores que usam carro ou moto. Já para os entregadores que usam bicicleta, a taxa será de R$ 7,00. Os valores continuam abaixo dos R$ 10,00 pedidos pela categoria. No horário de Brasília, 3h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h06. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, 29 de abril de 2025. Eu sou Carla Visani e este é o CBN Cotidiano, seu programa das tardes aqui na CBN. Vamos juntos até às 5 horas com informação, análise e boa conversa. Já manda aí sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 981324088. Aproveito para lembrar que também estamos ao vivo na internet, no site cbnparaíba.com.br, nos aplicativos de rádio para celular e no nosso canal no YouTube. Então você escolhe a melhor forma de sintonizar a 101,7 FM e leva a gente, para te fazer companhia, qualquer que seja a sua rotina. Vamos começar? No programa de hoje tem alerta para um prazo importante que está acabando. É o período para fazer o cadastro do Passe Livre em João Pessoa. Alô, alô, estudantes. Aqui você vai saber o que é preciso e até quando pode pedir o benefício. Entre os destaques policiais desta tarde, o caso de Itaperuá, onde um homem foi preso suspeito de estupro, cárcere privado e tentativa de feminicídio contra a mulher com quem tinha um relacionamento. E em João Pessoa, outra prisão de suspeito de tentativa de feminicídio. O crime foi em Santa Rita há 1 ano e a vítima foi a mulher com quem ele morava. Na política, Angélica Nunes comenta uma polêmica que nasceu no esporte, mas extrapolou esses limites e entrou em outras searas, né, Angélica? Boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Pois é, a polêmica do momento, né? A história de que a seleção brasileira terá uma camisa vermelha. Isso porque houve essa especulação, a CBF ainda não confirmou, mas criou-se toda uma fanfic, né, para usar o termo da juventude, porque é nas redes sociais e nos grupos de troca de mensagens em que anda fervilhando essa discussão, né, politizando essa possibilidade da camisa da CBF, da Seleção Brasileira, deixar de ser verde e amarelo, ou então azul, que é o segundo time. Então, seria o segundo padrão, né? Seria o segundo padrão, Primeiro, ou seja, ao invés do azul, iria para o vermelho. Então, essa questão de politização. E isso foi esbarrar nas redes sociais, como eu disse, mas também na Assembleia Legislativa. Os deputados bolsonaristas chegaram com fogo na venta, como a gente diz no popular, revoltadíssimos com essa possibilidade da seleção ter essa camisa vermelha. Então, no momento da política, a gente vai trazer esse debate. Inclusive, quero saber dos nossos ouvintes. Queremos. Né? O que eles acham dessa ideia de
ter uma camisa vermelha. Se isso vai estimular essa polarização no país, né, vai fomentar ainda mais essa discussão boba, né, que não acrescenta em nada, ou se não, se cabe, se vale, se é uma jogada de marketing, se tem mercado para isso. Então, eu quero a opinião dos nossos ouvintes. E no momento da política, a gente também vai trazer repercussão do caso Alana Galdino. O Ministério Público de Contas apresentou um recurso, era algo que a gente já esperava, então a gente vai trazer os detalhes desse pedido, inclusive com um pedido novidade, que é a suspeição de um outro conselheiro que votou e não relator. Então daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso para os nossos ouvintes. A novela sem fim, né? A novela sem fim, exatamente. E na coluna CBN Pet, a veterinária Fernanda Mirante explica tudo que a gente precisa saber sobre gripe canina. Já já o frio chega e com ele os riscos da gripe canina. Tosses, espirros, febre e indisposição podem ser sinais de algo mais sério. Você já sabe como proteger o seu pet? Vamos falar sobre isso hoje às 4h40 na CBN Pet. São 3h10 e o CBN Cotidiano está no ar. Termina amanhã o prazo para o cadastramento de estudantes no programa Passe Livre. Cerca de 50 mil estudantes da Paraíba têm direito ao benefício, mas até agora pouco mais de 10 mil foram atendidos. Alisson Correia traz as orientações aqui para a gente. Oi, Alisson, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio CBN. O programa Passe Livre, né, para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece, ele garante gratuidade integral na locomoção por meio de transporte público urbano para estudantes do 9º ano e também do ensino médio que morem em João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Campina Grande. Essa medida contempla também estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, além de acompanhantes de alunos com deficiência. O diretor do Sindicato das Empresas de Ônibus de João Pessoa, Isaac Júnior, explica onde pode ser feito esse cadastro. Nós estamos atendendo em Campina Grande, no terminal de integração no centro da cidade, no Açude Novo. E aqui em João Pessoa nós estamos atendendo no terminal rodoviário de passageiros, no horário comercial, de 8 até as 17, sem intervalo para o almoço. Isaac Júnior, presidente, do sindicato, diretor do Sindicato das Empresas de Ônibus de João Pessoa, falando aí sobre como fazer o cadastro, no programa Passe Livre do Governo do Estado. E Isaac também orienta como é que deve ser feito esse cadastramento. Os alunos bastam que se apresentem com o CPF, pode apenas informar o número. Nós já temos o pré-cadastro de todos eles, sai na hora o seu cartão, o Passe Livre Estudantil. Lá a gente valida o cadastro, capta a imagem para a biometria facial e a partir daí é só aguardar o governo do estado, já no início de maio deve anunciar a inserção das passagens e usufruir desse programa que é um programa de muita relevância, pois vai tratar de incentivo à educação, incentivo à frequência escolar e nós estamos fazendo o máximo possível para bem atender todos esses alunos. O programa Passe Livre foi criado pelo governo da Paraíba por meio de uma medida provisória, em março deste ano. São permitidas 44 passagens por mês. No caso de acompanhantes de estudantes com deficiência, eles terão direito a um cartão identificado por selo diferenciado de acompanhante, devendo ser apresentado no transporte público na forma original e sem rasuras. E essa quantidade para essas pessoas é limitada a 88 passagens por mês. Então, fica aqui a recomendação. Termina amanhã esse prazo. A gente tem cerca de 50 mil alunos, estudantes, que podem ter esse benefício. Cerca de 10 mil fizeram esse cadastramento, segundo foi informado aqui pelo Sintu. Então, a gente tem aí cerca de 40 mil pessoas que podem fazer esse cadastramento. É transporte gratuito, Carla? Para as pessoas estudarem, se locomoverem para estudar.
sem precisar gastar para diminuir as despesas, né? É um benefício importantíssimo, né, Alisson? Agora precisa que as pessoas aproveitem aí o que está sendo concedido, né? Precisa que não percam o prazo, que vão fazer aí o cadastro para poder usufruir, porque só quem tem o dinheiro contado mesmo sabe a falta que pode fazer, né? A diferença que pode fazer qualquer centavo aí, qualquer realzinho economizado ou gasto, né? No Exatamente. dia a dia. Então, e passagem de ônibus a gente sabe, né? Que não custa pouco. Isso, tá bem caro, né? Então, alerta aí para os estudantes. Amanhã é o fim do prazo, né, Alisson? Isso, Está termina amanhã, terminando, mas exatamente. ainda dá tempo de aproveitar e fazer o cadastramento aí. Alisson Correia, obrigada. Até Obrigado. mais. Agora, 3h14. Um incêndio atingiu hoje uma casa e deixou um idoso ferido em João Pessoa. Gabriele Cauane tem as informações. Oi, Gabi, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio CBN. Na manhã de hoje, um idoso de 76 anos ficou ferido após um incêndio atingir a casa dele em Mangabeira 4, na zona sul de João Pessoa. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas e informou que o imóvel de cerca de 30 metros quadrados foi totalmente consumido pelas chamas e, consequentemente, todos os móveis e pertences foram perdidos. A vítima foi retirada da casa por vizinhos que também tentaram controlar o fogo antes da chegada dos bombeiros. O bombeiro José Fragoso explica como foram realizados os primeiros atendimentos ao idoso e comenta também sobre a suspeita inicial da causa do incêndio. Fizemos a retirada da vítima, fizemos o atendimento também para hospitalar. Enquanto isso, a viatura de combate a incêndio debelou o incêndio, que a princípio, pela visualização, dá uma possibilidade que se iniciou na sala. Uma espécie de colchão ou sofá que relataram os vizinhos, né? Que ele descansava nesse sofá, nesse colchão. Então, a suspeita é que se iniciou aí nesse local. A casa ficou, esses dois ambientes da sala bastante queimados, mas houve preservação da cozinha, dos quartos e da área de serviço, por trás da casa. O idoso foi levado em ambulância do SAMU para o hospital de trauma e, segundo o boletim médico, ele sofreu queimaduras de 2º grau em 19% do corpo, atingindo os membros inferiores, o rosto e costas. O estado de saúde dele é considerado grave, principalmente devido à inalação de fumaça. O Corpo de Bombeiros deve realizar agora uma perícia para identificar as causas do incêndio e o resultado deve ser concluído em 30 dias, Carla. Obrigada, Gabi, pelas informações. Agora, 3h16. 2 homens foram presos entre ontem e hoje, suspeitos de um mesmo crime, tentativa de feminicídio. Quem conta pra gente os detalhes desses casos é Mabel Pontes, do G1 Paraíba. Oi, Mabel, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN. O primeiro desses crimes aconteceu na segunda-feira, no município de Taperoá, onde um homem de 25 anos foi preso suspeito de ameaçar, estuprar, manter em cárcere privado e tentar matar a mulher com quem mantinha um relacionamento. Segundo a Polícia Civil, os crimes já vinham ocorrendo há cerca de 4 meses e a investigação teve início após uma denúncia ser feita por familiares da vítima, que relataram não estarem conseguindo entrar em contato com ela. Após essa denúncia, os policiais foram até a casa onde a mulher estava e prenderam o suspeito em flagrante. O segundo caso aconteceu hoje, com a prisão de um homem que tentou matar a mulher com quem ele se relacionava. Essa tentativa de homicídio aconteceu no início do ano passado, quando o suspeito viu a mulher pegar carona na moto de um amigo e, motivado por um ataque de ciúmes, intencionalmente bateu o carro em alta velocidade contra a moto em que a mulher e o homem estavam. A Polícia Civil da Paraíba já havia solicitado um mandado de prisão, mas esse mandado só foi expedido pela Justiça agora recentemente. De acordo com a delegada Eduarda Torres, responsável pela investigação desse caso, que aconteceu na cidade de Santa Rita, antes da tentativa de homicídio, o suspeito já demonstrava sinais de abuso contra a mulher, através de ameaças, xingamentos e agressões. Mabel Pontes, obrigada. Até mais. Até. Pois é, a gente falando aqui, né, os 2 casos de feminicídios, tentativas de feminicídios, as 2 prisões. Um deles
O rapaz, né, o suspeito, tem 25 anos. Isso chamou bastante atenção da gente ali na redação, porque a gente está sempre falando, né, da cultura, da mudança de hábito que é necessária. Então, a gente tende a falar das gerações mais velhas, né? E aí vem um jovem de 25 anos com uma mentalidade assim de violência, de possessividade em relação à mulher. E é bem triste de saber que isso não acaba, né? Isso não acaba e que é preciso que seja feita alguma coisa em relação à educação, mas também à punição, para que essa noção, essa sensação de impunidade não faça com que as pessoas achem que podem fazer tudo e podem continuar se comportando, perpetuando comportamentos que são absolutamente reprováveis e que não podem mais ocorrer numa sociedade que gosta de se considerar moderna e evoluída, né? Então, não dá para ser só na tecnologia, não. Tem que ser nos comportamentos também. Agora, 3h20. O MP Procon e o Procon da Paraíba se reuniram hoje para uma recomendação conjunta contra produtos fabricados pela empresa de laticínios, que foi interditada na semana passada. A empresa fica no sertão do estado, mas a comercialização dos produtos chega a várias cidades. A medida alcança supermercados da Paraíba. Sobre isso, a gente conversa com a superintendente do Procon aqui da Paraíba, Kessia Liliane, que está na linha com a gente. Oi, Kessia, boa tarde para você. Boa tarde, Carla Visani e todos os ouvintes do CBN Cotidiano. Prazer dialogar com vocês, prestando contas do nosso trabalho. E realmente, Carla, um desdobramento da operação Saturação que ocorreu essa semana, né? Houve fechamento, né, por parte do MP, uma ação conjunta, polícia, vigilância estadual, a municipal, várias secretarias, no intuito de fazerem com que essa fabricação de forma inadequada, né, ela pudesse ser suspensa, ocasionando a operação Saturação. E hoje, os órgãos de âmbito estadual, a exemplo do MP Procon, o próprio Ministério Público e o Procon estadual, eles fizeram uma recomendação a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, seja fabricantes, distribuidores, atacadistas e varejistas, que suspendam imediatamente a exposição, comercialização, armazenamento e transporte de qualquer produto rotulado como manteiga da terra, seja ela da marca Paulista, Rainha, Paraibana, Gêmeos, Serrano e Caicó. E esses são produtos que comumente tem nos supermercados, nas padarias, nos lares dos consumidores de uma forma geral, né? Exatamente porque ele está impróprio para o consumo. Isso já foi decorrente de uma nota técnica da AGEVISA, que esses órgãos, de uma forma irmanada e já tudo devidamente analisado previamente, houve essa apreensão de mais de 3 mil toneladas de margarina, mais de 15 mil litros de leite, ou seja, vários itens que estavam sendo comercializados de forma irregular, que na verdade não eram manteiga. Então nós resolvemos trazer a população, informando aos fornecedores e também aos órgãos de defesa do consumidor e à imprensa de uma forma geral, para orientar os consumidores paraibanos a não utilização desse produto, porque ele é impróprio para consumo, né? Na verdade, ele traz vários vícios na sua concepção, seja dos próprios ingredientes que não correspondem à verdade. O consumidor comprava uma manteiga pensando que estava comprando manteiga e, na verdade, era uma gordura hidrogenada, e também, de uma certa forma, colocando em risco a saúde e segurança, porque lá realmente a condição sanitária era extremamente precária. Então, os órgãos de defesa do consumidor de todo o estado da Paraíba estão recolhendo por onde passam e informando ao Ministério Público para que também se apure de cunho coletivo essa demanda.
É uma recomendação, né? Então existe essa orientação para os consumidores não adquirirem esses produtos, se porventura encontrarem esses produtos aí em estabelecimentos comerciais. E essa recomendação também vale para os estabelecimentos não comercializarem mais, vai seguir com fiscalização, é isso? Com certeza. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento, seja eles atacadistas, distribuidores, varejistas e os próprios fabricantes, eles já foram recomendados, inclusive hoje pela manhã, nós estivemos com a Associação de Supermercadistas presentes também e estamos dando essa informação à imprensa de uma forma geral e aonde a nossa fiscalização estiver passando por uma orientação, por uma recomendação técnica da própria Agevisa e do Ministério Público e do PROCON Estadual da Paraíba, nós estamos retirando de circulação esses produtos. Logicamente, é dada ampla defesa, o contraditório, seguindo o processo nos trâmites normais, mas no ato fiscalizatório, é extenso as provas que foram colhidas e isso ensejou nessa recomendação na data de hoje. Kessia, como é que o consumidor ele pode se defender de situações como essa? Tem alguma orientação no sentido do que ele deve observar em termos de embalagem, em termos de aparência dos produtos, não sei, alguma forma para prevenir esse tipo de situação ou em situações como essa aí, o que vale é ficar atento ao que dizem os órgãos de defesa do consumidor que constatam coisas quando vão fiscalizar. Olha, nós consumidores, nós temos um papel preponderante na cadeia de consumo. Quem não lembra no passado aquela operação que nós tivemos que, por exemplo, o preço do papel higiênico eram 40 metros, reduziram para 30. As embalagens eram maiores, eles deixaram como se fosse aquela mesma embalagem e reduziram o preço, né? Então, nós consumidores é que, inclusive, informamos aos órgãos a respeito. Olha, recentemente a gente teve em Pernambuco uma determinada marca, aliás, em Pernambuco não, em Vitória, Espírito Santo, um trabalho conjunto com a Delegacia do Consumidor e o PROCON local, onde a dona de casa chegou e disse, olha, o produto que antes ele dava para uma semana, agora não dá mais. Então, nós, consumidores, temos esse papel preponderante para que, a partir disso, os órgãos investiguem. Isso nós já fazemos automaticamente, mas a cadeia de consumo ela é muito extensa. Mas aí, o que é que o consumidor tem que ficar atento? Se tem um CIF, se tem as informações de quem é o fabricante, quem é o responsável legal, se tem prazo de validade, composição dos alimentos, isso em qualquer seara. Até nós tivemos também em fiscalização na operação de final de ano do começo, operação verão, determinados restaurantes que tinham a manteiga da terra envasada sem nenhuma informação, qual era a composição dela, qual era o prazo de validade, nenhuma informação, tornando aquele produto impróprio para consumo, porque ele não tinha os elementos básicos que eram as informações, né? Então, é retirado automaticamente de circulação para que nós possamos ter o mínimo, que é a segurança daquilo que a gente esteja consumindo. E, nesse caso, era enganando oficialmente o consumidor, dizendo que eles, em alguns casos, eles mudavam tão somente o rótulo. Então, é importante o consumidor ficar atento. Se ele tiver alguma dúvida, procurar os órgãos de defesa do consumidor, mas lembrar, nós, consumidores, somos os principais fiscais, porque estamos o tempo todo consumindo. Caso de dúvida, existe uma reclamação no PROCON, no MP, para que nós possamos identificar se ocorre alguma violação ou não. Qual o canal para denúncia, Kessia? Para onde as pessoas podem ligar ou acessar? Pois não. No caso do PROCON, o consumidor ele pode vir presencialmente em qualquer uma das nossas 27 unidades, ou mesmo através do WhatsApp 98618-8330, ou ligando para 151. Né? Através do WhatsApp, a gente tem todas as unidades do PROCON, o consumidor do conforto do celular, ele vai mandar a sua demanda
e o PROCON vai abrir aquela reclamação ou aquela investigação. Lembrar que hoje, mais do que nunca, nós consumidores, nós possuímos um celular que é uma verdadeira arma, que ali ele vai filmar, ele vai registrar aquele produto que ele está comprando, tanto na questão de higiene, a questão sanitária, chamando a Avisa Municipal ou a Agevisa, como nas questões consumeristas de uma forma geral, chamando o PROCON ou mesmo o MP PROCON, para que nós possamos auxiliar e defender o cidadão paraibano. Conversei com Kessia Liliane, superintendente do PROCON da Paraíba. Kessia, mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho aí para você. Boa semana. Eu aqui agradeço a você, Carla Vizani, a todos os ouvintes do CBN Cotidiano. E lembrar, consumidor que comprou, vá até aquele estabelecimento trocar. E não compre de forma nenhuma esses produtos para que você não venha colocar em risco a sua saúde e segurança. Obrigada. 3h29, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de abril de 2025. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, defendeu o fim do desconto em folha de contribuições dos beneficiários do INSS para os sindicatos. Segundo ele, não há solução para as fraudes no Instituto se a medida não for tomada. O chefe da pasta afirmou que o desconto da contribuição associativa é cômodo, mas argumentou que as entidades deveriam emitir boletos para cobrar os valores por outros meios. As declarações foram dadas durante uma audiência na Câmara dos Deputados. A Executiva Nacional do PSDB autorizou o avanço das negociações para uma fusão com o Podemos. Os dirigentes também decidiram convocar uma convenção nacional para confirmar a união dos partidos em 5 de junho. A fusão também precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral e em reuniões de cada partido. A Agência Nacional de Energia Elétrica adiou novamente o reajuste das contas de luz para os consumidores da Light. A medida veio após o diretor-geral Sandoval Feitosa pedir vista do processo em razão de uma carta enviada pela empresa com novas informações. A Light alega que o montante de tributos recolhidos indevidamente, que devem ser devolvidos aos consumidores, foi alterado. Um incêndio num restaurante da China provocou a morte de pelo menos 22 pessoas. Outras 3 ficaram feridas. Os gerentes do estabelecimento foram presos e uma investigação foi aberta. A informação foi divulgada pela Agência Oficial de Notícias do país. No horário de Brasília, 3h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. 3h32. E o PROCON de João Pessoa divulgou hoje uma pesquisa para preços de hortifrutis e encontrou uma variação de até 333% em alguns produtos. Por isso, Diogo Pinheiro está no mercado de Mangabeira, zona sul de João Pessoa, para dizer como é que estão os preços por lá. Oi, Diogo, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Perceba que eu gosto de uma pesquisa de preço de uma feira. Eu sempre me meto no meio da feira para saber como é que está o preço das coisas, junto com a pesquisa do PROCON, para informar os nossos ouvintes que estão aí atentos, se preparando aí para comprar, quem sabe passar o feriado em casa, descansando com a família, quer comprar uma fruta, uma verdura, tem que ter atenção, porque tem esse aumento aí, como você falou, de 333%, e isso é só no preço do abacaxi, tá bom? O abacaxi tá com essa variação. Inclusive, eu vou começar aqui a falar da pesquisa do PROCON de João Pessoa por ele. O abacaxi está oscilando entre R$ 3,00 aqui no mercado de Mangabeira e R$ 12,99 ali na região dos bancários, uma diferença de R$ 10,00 de um para outro, que é uma
pode parecer uma diferença assim, muito pouca, mas na prática, né, no bolso de quem compra, conta muito, porque R$10 já dá para comprar outro tipo de fruta, algum tempero, alguma outra coisa para complementar a feira da semana. Eu dei uma passeada aqui em alguns hortifrutis do mercado de Mangabeira, cheguei a encontrar o abacaxi por R$4, por R$7, e não foi só o abacaxi que registrou esse aumento também. Outras frutas, a exemplo da banana, também da laranja, da jaca, estão com os preços um pouco mais altos aqui no mercado de Mangabeira. Agora, segundo a pesquisa do Procon, um item que chamou a atenção foi o quilo do alho. Está custando R$30 na região do mercado do bairro dos Estados e chega a R$48 na região da Torre. Uma variação aí de 59%. Muito caro o quilo do alho, né? Muito caro. E aí a gente foi ouvir as pessoas também para saber como é que elas estão fazendo para comprar, né? Porque, enfim, são coisas que, a exemplo do alho, do abacaxi, são coisas que às vezes não dá para substituir, especialmente o alho, que está sempre ali presente nos preparos da cozinha. E aí a nossa equipe conversou com a Tereza Cristina, que não é da novela, mas que estava por aqui fazendo suas compras, e ela estava dizendo que realmente está tudo muito caro. Vamos ouvir. Meu amor, eu vim olhar aqui que disseram que aqui tem um preço melhor, mas eu tô achando mais caro que o mercado também. Tá tudo caro, não tem nada mais barato. Banana tá R$5 um quilo, a gente bota 3, 4 bananas, já dá 1 quilo. Aí o cará por R$18. Aí um pedaço que eu peguei agora, R$36. Tudo tá caro, não tem mais nada barato. Se tá caro para quem tá na ponta comprando, vale ressaltar que tá caro também para quem vende. A pessoa que vende aqui, eu conversei com um pajé, inclusive, muito conhecido aqui do mercado de Mangabeira, e ele disse que até para comprar, para prever o prejuízo que algumas coisas não vendem, acaba virando prejuízo, esse valor, essa diferença precisa sim, e aí no caso dele, ser repassada para o consumidor. Vamos ouvir. Por semana que aumenta, semana que abaixa, a gente vai levando a vida, né? Quando aumentar, tem que aumentar também, né? Senão ninguém ganha nada, né? Não tem que ganhar um pouquinho, né? Não pode ganhar muito, senão já é exploração, né? E aí como é que o senhor está fazendo para segurar o cliente? Não tem jeito, tem que aumentar o preço mesmo? Quando aumenta tem que aumentar, e quando abaixa tem que abaixar, né? Isso é igual a banana, mas tem tempo que é barato, tem tempo que é caro. E mesmo tempo que tá caro banana, é banana aí, esse mesmo tempo tá aumentando. Aí depois chega a safra, aí abaixa. E aí, nas estratégias de tentar segurar um pouco esse preço para o cliente não sentir muito, alguns fazem como o Derval Alexandre. Ele tem a loja dele de hortifruta na frente da loja do pajé, e ele disse que a estratégia dele, na verdade, é fazer promoção. Para não perder, tem que fazer promoção. Tem mercadoria que a gente compra, eu também vendendo mais barato que comprou. A venda está mais fraca, a qualidade está fraca, e a gente termina vendendo mais barato para não perder. Tem prejuízo. Aqui tem 3 botes já enchi de mamão estragado. Entendeu? Tem gente que cria animais, porco, aí eu dou para ele. Ou seja, o prejuízo está nos dois lados, né? Tem gente pagando caro não só na compra, mas também na hora de não conseguir vender. Então, o recado é esse, Carlos. O ouvinte tem que ficar atento, tem que pesquisar bem para poder fazer as suas compras aí de hortifruti. Um outro destaque aqui da pesquisa do Procon é o quilo do feijão verde, que está variando entre R$15 e R$29. R$15 aqui no mercado de Mangabeira e R$29 em um supermercado dos bancários, uma variação de mais de 90%. Então é importante os clientes, as pessoas que vão procurar fazer uma feira de hortifrutis, de produtos mais naturais essa semana, dá uma pesquisada, dá uma olhada na pesquisa do Procon, e aí, já que a gente vai ter o feriado aí pela frente, dá uma andada maior, o famoso bater perna, né? Dá uma andada por aí, procura, dá uma pesquisada nos preços, que apesar da gente registrar esse aumento aqui junto com a pesquisa do Procon, se pesquisar bem, quem sabe você encontra uma promoção ou um desconto ainda maior. É contigo, Carla. Obrigada, Diogo. Pois é, gastar um pouquinho de sola do sapato para gastar menos dinheiro, né? O dinheiro ficar mais tempo aí, ainda que seja virtual, mas vamos usar essa imagem do dinheiro que fica dentro da carteira um pouquinho. É isso. Tá difícil, tá difícil. 3h38. Ponto Crítico.
com Augusto Teixeira. Augusto Teixeira, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Augusto, hoje a gente fala dos 100 dias de Trump, né, nesse segundo mandato dele na presidência dos Estados Unidos. Está chegando aos 100 dias, né, nessa terça-feira. E aí, o que se pode dizer sobre esses dias de comando dele na presidência dos Estados Unidos? Pois é, Carla. Primeiro, o fato de que são 100 dias muito distintos daqueles do primeiro mandato, em que Trump era uma novidade, em que Trump tinha um governo dividido no legislativo, em que os democratas tinham a capacidade de barrar diversas das suas ações, e mais ainda, em que ele gozava de uma relativa capacidade de encantamento do seu público em virtude do primeiro mandato. Agora, nesses 100 dias, a aposta do Trump foi muito elevada. Ele ganhou com a maioria esmagadora do colégio eleitoral, ganhou em todos os estados pêndulo nos Estados Unidos, o que é muito relevante para sua legitimidade, e ganhou, de certa forma, a maioria nas duas casas do Legislativo, tendo basicamente hoje como oposição organizada algumas ações individuais do Judiciário. Assim sendo, esperava-se que os 100 dias seriam muito bem avaliados em virtude do conjunto de ferramentas de liberdade que ele teria, o que não está acontecendo, Carla. Na prática, a sua perspectiva está em erosão. Pois é, estava lendo aqui no G1, no blog da Sandra Cohen, sobre esses 100 dias de mandato, e aí a perspectiva de um mandato construído em cima de caos, de promessa de vingança, e lendo também sobre a aprovação, né, do presidente, que está realmente despencando por lá. Pois é, Carla. No frigir dos ovos, especialmente para uma economia como a americana, conta muito aquilo que fez com que o Biden perdesse, a inflação. Apesar dos Estados Unidos serem a principal economia do mundo, possuírem uma capacidade absurda de renovação, a inflação lá está pegando. Claro, não como no Brasil, mas a um nível importantíssimo. Então, o Trump não conseguiu reverter o problema da inflação nesses 100 dias e a sua guerra tarifária contra a China e contra diversos outros países tem aí um impacto importante no potencial de preços ao consumidor nos Estados Unidos e também afeta a Bolsa de Valores, que é importantíssimo como um instrumento de poupança para os americanos, especialmente para o futuro. Então, essa administração Trump, focada em caos, polêmicas, ações fortes, não está entregando o elemento que é o pão de cada dia para o americano que ele gostaria de ter. E isso, em grande medida, se reflete na baixa confiabilidade do presidente nas pesquisas recentes, Carla. E o impacto disso tudo no Brasil, hein, Augusto? Principalmente desse capítulo mais recente aí em relação à política tarifária, né? Veja, o impacto é muito interessante para o Brasil. De um lado, o Trump, ao fazer guerra comercial com o mundo inteiro, especialmente com a China, ele provoca o efeito de desvio de comércio, ou seja, vários commodities, produtos agrícolas que os Estados Unidos, a China comprava, por exemplo, dos Estados Unidos, passa a comprar mais de outros fornecedores, como, por exemplo, o Brasil. Então, nesse sentido, o Brasil tem sido relativamente beneficiado com um destino de exportações interessante para atores que estão sendo molestados pelas políticas tarifárias do Trump. Por outro lado, produtores de cana-de-açúcar, de soja nos Estados Unidos fazem lobby contra políticas tarifárias do Trump, exatamente porque estão perdendo o mercado para países emergentes como o Brasil. Então, é uma situação muito caótica em que as ações do Trump, muito voltadas a uma política interna de favorecimento da sua base eleitoral, acabam desorganizando elementos do comércio internacional e expectativa de futuro, que é essencialmente para qualquer investidor e para a Bolsa de Valores. É por isso que o Brasil ele é afetado, mas não de uma forma linear. É por isso que é importante acompanhar com muita calma, porque tudo pode mudar numa administração Trump. Augusto Teixeira, muito obrigada. Boa semana para você. Até a próxima. Um grande abraço a todos, uma excelente semana a todos. Muito obrigado. 3 horas e 43 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já. Tem um momento da política. A Angélica Nunes hoje comenta o que todo mundo está comentando, né? A polêmica que nasceu no esporte e que extrapolou aí todos os muros, todos os limites e
está aí na esfera da política agora. Estou falando da camisa da seleção brasileira, a possibilidade da camisa vermelha lá. Os ouvintes já estão se manifestando aqui, as opiniões as mais variadas, mas estão por aqui. Quero saber o que você acha dessa possibilidade aí, né? De ter uma segunda camisa, né? A camisa reserva, o plano B, ser vermelha e não a tradicional azul, né? Que costuma ser. 981324088, nosso WhatsApp, para você dar a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Até já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Superamos a etapa outono do Circuito das Estações e na etapa inverno, cada passo conta. Inscreva-se antes da virada de lote em circuitodasestações.com.br. Venha sentir a energia da corrida. Dia 6 de julho, às 6 da manhã. Percursos de 5 e 10 quilômetros pela Orla de Cabedelo. Circuito das Estações. 4 estações, 4 corridas, um circuito. Oferecimento Uniesp. Aqui o seu futuro vale mais. Matrículas abertas. Bet Nacional. Uma bet diferente. Outra conversa, outra cara. Memorial. Mais que um hospital. Uma rede integrada de saúde. Colégio Marista Pio X. Mentes atuais. Corações atemporais. Matrículas abertas. Mundo das Tintas. Na mente e no coração dos paraibanos. E Café São Brás, o café que mexe com você. Se você é um apaixonado por carros ou simplesmente precisa realizar a manutenção do seu veículo, a escolha das peças certas faz toda a diferença. A Auto Peças Barbosa é a loja comprometida em oferecer as melhores marcas e os melhores preços em lataria, faróis, lanternas, para-brisas e acessórios para carro nacional ou importado. E tudo dividido em até 10 vezes nos cartões. Autopeças Barbosa, qualidade, variedade e excelência no atendimento. Loja em João Pessoa e Campina Grande. Acesse nossas redes sociais. Sorrir de verdade transforma tudo. Na Hora Única Implantes, a gente cuida de você com carinho, segurança e tecnologia. Aqui você faz seus implantes dentários dormindo, com a exclusiva sedação Unique e pode sair com dentes fixos em até 24 horas. Estrutura premium, centro cirúrgico próprio e todas as especialidades em um só lugar. Agende agora sua avaliação. 83981237030. Hora Única Implantes. Cada sorriso é único e o seu merece o melhor. Prepare-se para uma jornada no mundo de Minecraft. Uma terra encantada onde tudo que você possa imaginar é possível. O universo de blocos ganha vida no cinema, em uma aventura cheia de humor, onde um grupo improvável precisa sobreviver a criaturas malignas e usar a imaginação se quiser voltar para casa. Jack Black e Jason Momoa estrelam um filme Minecraft. Hoje, somente nos cinemas. Garanta já seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. CBN Cotidiano. 3h47. Momento da política. Angélica Nunes, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN. E o mundo pegando fogo, né? E Carla tá muito animadinha com essa causa de uma camisa. Eu tô achando engraçadíssimo a gente isso. tá rindo desde cedo, quando começou a circular mensagens, né, nas redes sociais dessa polêmica besta. Que tá mexendo aqui com os nossos ouvintes, hein? Antes da gente entrar no assunto, eu já vou ler algumas mensagens. Vai lendo. Tem a possibilidade aí da camisa, o que chamam de segunda camisa ou camisa reserva, o segundo padrão da Seleção Brasileira de Futebol,
ser vermelha, né? No lugar da tradicional azul. Já é azul há bastante tempo, mas em outras ocasiões já foi de outras cores, como, se não me engano, preto, em uma determinada época. Inclusive, a gente pegou um bisuzinho com o nosso maravilhoso Cristiano Sacramento, Sim. que lembrou disso, né? De que nós já tivemos uma segunda camisa preta nessa questão do combate ao racismo. Inclusive, já tivemos uma vermelha, mas aí ele lembrou que foi no período em que nem existia canarinho ainda. Até brincou que era no tempo que a bola era de couro. Pois e o uniforme é. era branco. Então, há bastante tempo já é a amarelinha, né? A camisa principal. titular, oficial, a primeira. E aí, há bastante tempo também, a azul é a segunda escolha, sempre. E agora pode ser que venha uma vermelha aí, uma vermelha que não é o vermelho CBN, é um vermelho mais escuro um pouquinho, né? Pelo que eu andei vendo as imagens em redes sociais, tem as mais esse é o variadas problema, né? explicações. Essa camisa não foi divulgada em lugar algum. E aí está circulando. Ela é hipotética. Ela é hipotética. Inclusive no site que divulgou isso pela primeira vez, um site inglês que é especializado em camisas de clubes de futebol, ela até fala que será um vermelho vibrante. Então, tem narrativa surgindo. O problema, a questão vamos lá para o que está sendo dito oficialmente, né? É uma camisa que não será fabricada pela Nike, que é a patrocinadora oficial das camisas da seleção brasileira, será fabricada pela marca Jordan, que usa o vermelho, né, que é de Michael Jordan, grande atleta do basquete e tem uma grande franquia de roupas. Então, o vermelho vem dele, dessa questão dele. E aí ela é fornecedora, tanto é que dizem, segundo o site, né, que foi o que divulgou essa camiseta, que viu a tal camisa vermelha polêmica, que no lugar da vírgula, né, que é tradicional da Nike, será usada o símbolo do Michael Jordan. Então, será o símbolo da CBF, o verde, amarelo, azul, que é o tradicional brasão, e do outro lado o símbolo ao invés da Nike, ter a marca do Michael Jordan. E seria um segundo padrão, no caso substituiria o tradicional azul. Claro que tem uma questão comercial envolvida, né? Fui até fazer uma pesquisa para confirmar isso. Em 2018, houve uma queda muito grande na preferência das pessoas pela camisa verde e amarela. Claro, tudo isso motivado pela política, porque os movimentos do conservadorismo, né, da direita, meio que se apropriou da camisa canarinho, da verde e amarela, por conta das cores da bandeira do Brasil e a questão da pegada do patriotismo. Então, passou-se muito a associar a camiseta tradicional, a número 1, padrão número 1 da seleção brasileira, ao movimento bolsonarista. Então, meio que rolou um ranço, né, de quem é da esquerda em usar a camiseta. Então, claro que tem uma pegada mercadológica de atingir esse público, né, de pessoas que ainda amam a seleção, querem acompanhar a seleção, sonham, inclusive, que essa camisa, independente da cor, esteja sendo usada, porque o Brasil está capengando aí, né? Tá lá na lanterninha, ladeira na repescagem, abaixo. ladeira abaixo, muito ruim, sem técnico, né? Estão falando que deve chegar um italiano aí, mas até agora nada oficial. Então, tem uma galera que ainda gosta da seleção, gosta de acompanhar o futebol, a seleção brasileira, mas que fica resistente. E na última Copa, houve esse feeling de perceber isso, porque a camisa azul passou a ser muito vendida. Então, claro que tem um marketing pesadíssimo em torno dessa decisão de escolher a camisa vermelha. E, claro, os bolsonaristas estão empolvorosos com isso. Claro, para eles também tem um marketing muito bom, porque firma território dessa questão de acusar o governo Lula, que tem a marca do PT e a vermelha, de ser comunista, né? Reforçar essa narrativa do comunismo. Então, para a direita também é bacana esse marketing que está acontecendo em torno da camisa vermelha, porque reforçam também a narrativa deles, né? De que o PT é comunista e que vai entregar o Brasil para a China e tudo mais. Então, hoje foi o assunto na Assembleia. Tá pegando fogo aqui no Tá WhatsApp. pegando Você fogo. falando e as mensagens subindo. Exatamente. Eu só vejo piscar. Vamos esquentar mais? Eu vou trazer a fala dos 2 deputados bolsonaristas que usaram a tribuna da Assembleia hoje para falar desse assunto. Primeiro, a gente traz Valber Virgulino, indignadíssimo. Foi veiculado ontem na imprensa nacional que a nova camisa, a segunda camisa do Brasil, será a vermelha. Ideologias à parte, a camisa verde e amarela, a camisa azul, a camisa branca, o primeiro uniforme, o segundo uniforme, o terceiro uniforme, eles têm relação direta com a bandeira do Brasil. E, se não for uma jogada de marketing, a camisa vermelha, para representar a nossa seleção,
É um desrespeito à nação. Hoje é a camisa, Sargento Neto, amanhã será a bandeira. A ideologia política taxam o bolsonarismo de lunático, taxam o bolsonarismo de radical, mas mais radical do que uma camisa vermelha para a seleção brasileira. Tá aí. E aí, logo depois, quem falou também foi Sargento Neto. E, inclusive, ele levou uma camisa verde e amarela e quase emocionado, assim. Estava irritadíssimo com essa possibilidade. É bom destacar que a CBF é uma entidade privada, né? Ela não tem nenhuma vinculação com o governo. Então, qualquer decisão que seja tomada, inclusive a CBF meio que tirou o corpo fora, porque encomendou a camisa e quem está decidindo é a Jordan, né? Então, mas de certa forma, há essa questão dessa... Tipo, a CBF não tem nada a ver com política, mas eles estão insistindo. E aí, o Sargento Neto indignadíssimo, vamos trazer também. As cabeças pensantes, eu não sei de onde foram tirar, querem mudar a cor da camisa para vermelho. Nós vivemos no Brasil. Se quiserem mudar, vão para a China, porque lá representa o comunismo, o vermelho. O nosso país, infelizmente, está vivendo tempos difíceis. Em vez de se preocuparem com a fome, com a miséria que vem no nosso país, estão discutindo a cor da camisa da seleção brasileira. Pois é, ele quis atacar, acabou respingando de volta. Sim, porque ele levou aquilo ali. Ao invés de debater os problemas do nosso Estado, até porque ele é um parlamentar de oposição, e nossa Paraíba tem muitos problemas, ao invés de debater isso, ele trouxe o assunto da camisa vermelha, né, de não a camisa amarela. Então, é muito complicado. E aí tem essa questão que a gente estava aqui comentando, né, antes de começarmos a coluna. Claro que tem um prejuízo visual nisso, né, Carla? Porque é uma cor que realmente não identifica o Brasil. Deixando de lado toda a conotação partidária, ideológica, né? Vamos fazer de conta que a gente não está falando de política. Aí você vê um atleta jogando futebol. Opa, o jogo da seleção. Com essa camisa vermelha. Eu acho que à primeira vista vai ser um pouco difícil de associar a seleção, até azul, né? Quando joga com azul, eu já às fico vezes dá uma botando confusão, gosto né? ruim. Às vezes dá para... Não é a primeira identidade, né, que você tem quando você vê. Não é aquela coisa de você reconhecer o signo. Que aquilo ali é a farda, é a roupa, exato. Enfim, a quando é a camisa branca, aí da que é o seleção. terceiro padrão, menos ainda. Aí então, é que é estranho. Aí é que é estranho. Então, claro que isso tudo será pesado. Agora vamos falar de democracia, né? Já que está tudo polarizado, que se por acaso vier a existir essa camisa vermelha, que a gente vive num país democrático, quem gosta da amarela compra amarela, quem quiser a vermelha compra vermelha. Com certeza quem gosta do azul ainda vai encontrar a camisa azul por aí, pode não ser a do ano, a nova, mas vai encontrar também. E essa camisa vermelha já rolou meio extraoficialmente, né, na Copa passada. Muita gente queria torcer para o Brasil, mas estava naquela peitica de não querer usar a camisa da Canarinho por conta de Bolsonaro, e aí fabricou, né, camisas, claro, falsificadas, não eram oficiais, mas fabricaram camisas e curtiram sua Copa do Mundo ali no seu Mas vermelhinho. aí era totalmente conotação política ideológica, né? Aí era. Então, essa estão falando até da cor do pau-brasil, né? Que a sementinha vermelha, então justificaria também o vermelho da camisa. Eu até brinquei na escalada que chamam de fanfic, né? Que nas redes sociais, quando se criam narrativas e às vezes com muita fundamentação, porque se prende a história, a detalhes. E aí tem essa fanfic de que o vermelho é uma homenagem ao pau-brasil, tem esse motivo, né? E aí, nossos ouvintes, Angélica. Vamos lá, tô curiosa. Alisson Castro por aqui, dizendo verde, amarelo, azul e branco, ordem e progresso, não vermelho, fora. Gostou não ele. Quem mais eu tenho aqui? A seleção brasileira, foi o Tunino. Precisa investir em preparação técnica e profissional e se preparar para as novas demandas do futebol internacional, voltar a ser gigante. Camisa vermelha é uma nova fase da decadência de um grupo que um dia já nos fez sorrir. Talvez represente bem a derrocada atual. Eu vi um debate também. Com o futebol, né? Eu vi um debate também de que seria uma estratégia, porque é uma pressão muito grande em relação ao técnico, né, da seleção brasileira. E que isso já seria exatamente para desviar o assunto, né? Seria uma tentativa de desviar o assunto. Então, quem sabe, né? Quem mais? Temos aqui, ó.
O Rafael. Se sair a camisa vermelha, eu compro e coloco o número 13 em homenagem a Zagallo. Zagallo. Ai, meu Deus. E ele ainda está dizendo aqui, Rafael Jaburu, comunista cangaceiro. Quem mais? Soares por aqui. Essa camisa vermelha é só colocar uma faixa preta e aí representa a seleção Flamengo. Resolvido. Isso, na verdade, foi o marketing, para que as pessoas falem da seleção brasileira, uma vez que ninguém acredita mais na seleção. E deixem de reclamar da falta de técnico, né? Mas, ó, o negócio ficou grande. Inclusive, hoje na Câmara dos Deputados tem um deputado chamado Zé Trovão. Ele é bolsonarista raiz, envolvido, inclusive, em muita confusão com aquela questão dos atos antidemocráticos. E ele apresentou um projeto de lei para proibir que instituições públicas ou privadas que representem o país utilizem apenas as cores da bandeira do Brasil. A tentativa é exatamente evitar que a CBF ou qualquer entidade utilize outras cores, que não o verde, amarelo, azul e branco. Fernando Ricardo por aqui dizendo boa tarde, Carla e Angélica. Independente da política, a cor da camisa tira a identidade do futebol brasileiro, que sempre foi a amarelinha. Falta do que fazer, diz ele. O Soares ainda tinha dito o seguinte, será que essa camisa vermelha será para a Alemanha não reconhecer que é o Brasil fazer novamente 7-1? Vai longe a criatividade do torcedor. Muito bom. E o seu Wagner também está por aqui falando... temos um assunto mais sério, mudar a camisa da seleção brasileira, revolta. Pior parte que é uma jogada de marketing. Vai vender feito água, porque vai ser no ano de eleição, né? Todo ano tem Copa e eleição, é muito complicado. Angélica Nunes, 4 horas em ponto. O repórter CBN não chamou ainda, vou chamar o intervalo. Vamos para o intervalo, Tiago Nunes? Rapidinho e a gente volta já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na principal do José Américo, fone 3231-1513. Sonha com um sedã, com designer e tecnologia japonesa? Então faz a escolha certa. Vem para Auto Oriente Nissan. Nissan Versa exclusivo com supervalorização do usado de até R$15 mil, taxa zero e a primeira parcela só em 90 dias. Ou incrível Nissan Sentra Advance, com bônus de até R$20 mil, taxa zero em 24 vezes e só comece a pagar em 3 meses. Auto Oriente Nissan, a melhor Nissan do Brasil. Telefone 83-3340-0414. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecesse ela onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 839-9392-0134. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Repórter CBN.
Terça-feira, 29 de abril de 2025. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a PEC da Segurança Pública será alterada no Congresso Nacional. Ele pediu, no entanto, que a análise do projeto não seja politizada. A proposta, que amplia o papel da União na formulação de medidas de segurança, foi entregue na semana passada pelo governo federal aos parlamentares. A relatoria do texto na Comissão de Constituição e Justiça da Casa será feita por um deputado da oposição. As contas do governo federal registraram superávit primário de 1 bilhão e 100 milhões de reais em março. No acumulado do primeiro trimestre, o saldo positivo foi de mais de 54 bilhões de reais. O número é o melhor para o período desde 2022 e foi impulsionado pela redução do pagamento de sentenças judiciais. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. Mais de 30 pessoas ficaram feridas após um ataque de abelhas durante um evento de cavalgada em Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre. Um cavalo morreu após ser atingido pelos insetos. Cerca de 250 pessoas estavam reunidas no local. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o BRICS deve voltar a ampliar o número de países membros em breve. Segundo ele, o bloco decidiu passar por um processo de acomodação após a inclusão de 6 novas nações em janeiro, mas a ampliação será retomada. O chanceler acrescentou que os países parceiros do grupo serão prioridade na disputa pelas vagas permanentes. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. 4h06, estamos entrando na segunda hora do CBN Cotidiano desta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Os assuntos pegando fogo aqui no CBN Cotidiano, principalmente o quê? A bendita cor da camisa da seleção brasileira, que nem é oficial ainda. Nem existe, né? Nem existe oficialmente, é hipotético, mas as pessoas estão aqui muito enfurecidas, né, e dando a sua opinião. Eu tô aqui com o Alberto dizendo: boa tarde, eu acho adequado uma camisa da cor do pau-brasil para um monte de pés de pau usarem. Eis a frase do Alberto, descobri junto com todos vocês, tá valendo aqui em tempo real. Tá chamando perna de pau, né? Na verdade, assim, mas tá de fazer costuma ser a vergonha, tá expressão. merecendo, viu? Tá bem complicado, tá? Eu perdi meu gosto futebol, já há a algum ausência dele na seleção brasileira, realmente. Era pra ser lazer pra gente, né? E aí virou o Alberto aborrecimento. Virou angústia, né? É. O Alberto tá aqui dizendo que é adequado, então, se inspirar no pau-brasil pros pernas de pau. Ó, cada um vai ter sua desculpa também. É. Quem mais eu tenho por aqui? Eu vou comprar para cada um da minha casa, diz o nosso amigo. Cadê ele? Não tem o nome dele aqui? Não colocou o nome. O Jonas. Vou comprar para cada um da minha casa uma camisa vermelhinha. Mandar colocar o número 13 em homenagem. Esse aqui tá dizendo que é em homenagem a Lula. Não é como o outro, né, que fez piada e disse que era por causa de Zagallo, né? O número 13. Tá aqui. Temos o Regi. Tá dizendo: boa tarde, Carla. Já estou de plantão como sempre. Um ótimo início de semana para você, para todos que fazem a CBN. Essa ideia da camisa da seleção vermelha, afinal,
ele disse que amou essa ideia. Afinal, o vermelho está no nosso sangue. E tem mais, existe um movimento aí que veste amarelinha. Eu, pessoalmente, não tenho mais coragem de vestir camisa verde e amarela da seleção brasileira. E o empresário que aqui escolheu fazer uma camisa vermelha pensou nesse público, ele quer ganhar dinheiro, né? Tem uma parcela, pelo menos na eleição passada foi meio a meio, né? Então, tem metade da população aí que compraria, né, camisa. Quem mais está por aqui? O Roberto, do Bessa, está por aqui também. Pedro Limeira, dando boa tarde dele. O Alessandro Garrido. Já tô aqui, moça, diz ele. Muito bem, Alessandro, fica aí que a gente vai junto até 5 da tarde com as notícias e as nossas conversas também. E eu tenho ouvinte falando sobre preço, a gente trouxe preço de hortifruti, né, aquele aumento aí registrado pelo Procon na pesquisa, que era mais de 300%, 333% de variação aí nos hortifrutis. Então, realmente precisa pesquisar para ir nos melhores lugares, né? Atrás dos melhores preços. E aí, eu tenho o nosso ouvinte dizendo, boa tarde, Carlos. Preços melhores ainda no Mercado Central, no centro, diz a nossa ouvinte, que está aqui, deve gastar a sola do sapato fazendo pesquisa, né? Para pagar menos aí nas frutas e verduras e tudo mais. 981324088 é o nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem, porque estamos sempre de olho, querendo saber, né? O que você acha, o que você está pensando e dividindo com a gente aqui da CBN. Angélica Nunes, pedi para você ficar, porque a gente tem um capítulo novo aí na história de Alana Galdino para o TCE, né? Isso. Ministério Público de Contas recorrendo da decisão que negou a representação contra a nomeação dela. Semana passada a gente acompanhou, repercutiu aqui, né, para os nossos ouvintes, a análise de uma representação do Ministério Público apontando um monte de irregularidades nessa nomeação. O Tribunal de Contas analisou e, por maioria, decidiu que não tinha nada do que estava sendo argumentado pelo Ministério Público em relação à falta de capacidade, ao trâmite, ao nepotismo, improbidade administrativa. É um grande rosário que acho que já é de domínio público, de tanto que foi falado, né? E logo em seguida foi iniciado o processo administrativo propriamente dito. E aí o Ministério Público pediu vista. Nesse meio tempo, né, de quarta-feira para cá, de ontem para hoje, o Ministério Público entrou com um recurso sobre aquela representação deles, ou seja, eles querem que seja revisto a decisão tomada, e isso pode acabar atrasando essa análise do processo administrativo que deve acontecer amanhã, deve ser retomada amanhã. E aí o que questiona, né, o Ministério Público? Primeiro, cobram de que teria tido que acontecer um sorteio do relator e não escolher simplesmente nominando sem critério. Então, há esse questionamento de que deveria ter tido um sorteio e não nominando de início ter sido escolhido imediatamente. E aí denunciam a suposta omissão na análise das auditorias, do que foi apurado, né, pela auditoria técnica, que poderia, no entendimento do Ministério Público, ter virado essa decisão, porque a auditoria aponta, inclusive, que ela poderia ser uma servidora fantasma. Há também questionamento de que não houve citação dos envolvidos, nem a própria Alana Galdino, né, falou oficialmente nessa representação, apresentou uma resposta, mas não seria uma resposta a uma citação. Então, tem várias questões que são colocadas, ainda não há um posicionamento, isso deve acontecer amanhã. E, para além dessa briga aí, que virou, né, uma briga entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas também entrou com um pedido de suspeição do conselheiro Arnóbio Viana, porque ele foi muito duro durante a sessão, né, inclusive se excedendo em dados momentos, falando que era uma guerra perdida, e houve entendimento dos procuradores do MPC de que ele já chegou com pré-julgamentos em relação ao caso e que, por conta disso, ele não poderia estar ali julgando, né, sem antes ter conhecido o processo durante a sessão de julgamento. Então, virou uma guerra, de fato, né, entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas, os conselheiros, e aí amanhã a gente vai continuar acompanhando esse embate para saber no que vai dar. Muito bem, seguimos. Cenas dos próximos capítulos, né? Dessa novela. Nunes, dessa novela sem fim. Obrigada, tá? Até mais. 4h12, intervalo rapidinho, a gente já volta. Quando a gente voltar do intervalo, o nosso assunto é segurança digital. Quem não quer, né? Todo mundo quer, mas parece um sonho cada vez mais distante, a gente não sabe como ter.
É ameaça por todo lado, armadilha por todo lado. A gente vai entender um pouquinho mais desse mundo e, quem sabe, como se proteger, como a gente pode se proteger melhor dessas armadilhas com um especialista depois do intervalo. Até já. CBN Cotidiano. Quando você mais precisa, o cuidado não pode falhar. No Hospital Nossa Senhora das Neves, unimos a mais alta tecnologia com o carinho de quem cuida de verdade. Aqui, a inovação anda de mãos dadas com o cuidado. Agora, com a cirurgia robótica da Vinci. Tecnologia que transforma vidas. Cuidado que acolhe. Saiba mais. Agende sua consulta no HNSN 83-3565-9000. O futuro da Paraíba é construído no agora, em cada projeto que a LPB aprova. Tá na escola, na saúde, na obra que começou, no emprego e na segurança, a Assembleia que aprovou. Sabe aquela lei que a sua vida transformou? Foi pensando no seu futuro que a Assembleia aprovou. Sabe aquela lei que a sua vida transformou? Foi pensando no seu futuro que a Assembleia aprovou. Quando a LPB aprova, a Paraíba avança. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 839-9392-0134. Quando você mais precisa, o cuidado não pode falhar. No Hospital Nossa Senhora das Neves, unimos a mais alta tecnologia com o carinho de quem cuida de verdade. Aqui, a inovação anda de mãos dadas com o cuidado. Agora, com a cirurgia robótica da Vinci. Tecnologia que transforma vidas. Cuidado que acolhe. Saiba mais. Agende sua consulta no HNSN 83-3565-9000. Já reparou como os ônibus de João Pessoa estão cada vez melhores? Já chegaram mais ônibus 0 km e neste ano serão 60 novos ônibus nas ruas, incluindo mais geladinhos. Mais conforto, segurança e modernidade. João Pessoa tem a terceira frota de ônibus mais nova do Nordeste e o compromisso com a mobilidade só cresce. Mais investimento, mais qualidade no seu trajeto. Cintur JP. Compromisso com a mobilidade. Ir ao cinema ficou ainda mais emocionante. Chegou o Clube Cinépolis, um programa de fidelidade que transforma cada real gasto em benefícios exclusivos. Cadastre-se grátis no novo Clube Cinépolis e compre sem fila, com o mesmo preço da bilheteria. Ganhe 5% de cashback e acumule pontos para trocar por ingressos, pipoca, combos e muito mais. Só no Clube Cinépolis você aproveita descontos especiais. Não perca tempo. Acesse agora cinépolis.com.br ou baixe nosso aplicativo e faça parte do Clube Cinépolis. Cinépolis, você nunca viu um cinema assim. CBN Cotidiano. 4h17. 51% dos brasileiros foram vítimas de alguma fraude no ano passado. Desses, 54,2% tiveram sim prejuízo financeiro. Os dados fazem parte do relatório de Identidade e Fraude 2025, divulgado por uma empresa de tecnologia de dados que atua também na análise de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Quem está aqui no estúdio com a gente para conversar sobre isso é Geoás Farias, jornalista que atua como produtor e consultor digital. Oi, Geoás, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui. Prazer nosso recebê-lo. Geoás, muitos desses golpes que causam prejuízos financeiros fazem vítimas pela internet. Que tipo de atenção a gente precisa ter para se proteger? Toda, completa. Não há caminho melhor para o bandido do que o digital. A gente tem nas mãos um conjunto gigante de tecnologias que nos dão capacidade de fazer o que a gente imaginar.
conteúdos, abertura de empresa, serviços, troca de experiência, conversas, filmes, vídeos, educar, tudo está na mão da gente no smartphone. E as possibilidades de ser linkado, de receber um conteúdo que você não sabe bem de onde veio e você está a um clique de qualquer coisa. É uma coisa muito bacana, é um problema muito grave, muito sério. E como é que a gente pode se proteger? Porque fica me parecendo que quem aplica golpes está sempre muitos degraus à frente, acima da gente, né, do conhecimento médio aí da população. Então, como fazer isso? É aquela história de, na dúvida, desconfie sempre? Na dúvida, não clique. Nunca? Nunca clique. Se tem dúvida, se está fácil demais, se está lhe oferecendo uma coisa que você não acredita que aquilo realmente vai acontecer na sua vida, tenha certeza, aquilo tem cara de ser golpe. Ele vai certamente lhe enganar. Porque não tem nada grátis, nada é fácil. Ninguém vai ganhar 50 mil reais com 10 minutinhos de um jogo. Não dá para se iludir nisso, não. Mas muitos estão iludidos nisso, caindo em golpes infantis, de forma absurda e violenta, diariamente. Milhares e milhares e milhares de pessoas estão caindo nisso. A gente está aqui falando nisso. Você trouxe o número de 50%, eu achei baixo, porque não tem ninguém que tenha sido impactado. Porque ao você receber um link e clicar nele, você muda muita rotina. O seu telefone está exposto, você se expõe. O seu telefone não é aquele que você clicou somente, não. Você se abre para 1000 possibilidades do que você deixa aberto. Por exemplo, Carla, dá licença para dar um exemplo mais legal. Você, quando acessa seu banco, você em 100% tem que colocar o seu login e sua senha, mesmo que esteja gravada, ou sua digital. Mas ao sair, quantas pessoas clicam em fechar o aplicativo, sair do banco? Essa deixadinha faz com que o telefone fique pensando, será que ele vai voltar? Então, se você volta em 5 segundos, em 10 segundos ou não volta, ficou uma sessão aberta que automaticamente o seu telefone fecha. Mas isso deixou uma brecha. Ficou vulnerável por um vulnerável. tempo. Eu estou exagerando um pouquinho, mas é para mostrar que tudo tem que ser aberto, tem que ser fechado no mundo digital. Os bancos não pedem senha por nada, os bancos não pedem senha insistentemente por nada. Eles não pedem senha, seu rosto, sua digital por nada. É porque, como você bem falou, os bandidos estão muito à frente dos sistemas de segurança. Na verdade, eles estão estudando os sistemas de segurança para trabalhar em cima das brechas. E também do nosso consumo digital, que é onde é a grande parte dos golpes. Então, o que está mais comum hoje em dia, né, em termos de golpes, em termos de perigos, para que o cidadão possa, vou prestar mais atenção nisso aqui. É a relação com o aplicativo de banco, é aquela permissão que a gente dá quando vai baixar cada novo aplicativo, é o e-mail. Quais são os golpes que estão aí nos, sei lá, top 5, top 5 aí dos mais ultimamente? É top 10, Carla. Top 10, né? Porque fica difícil escolher menos, porque né? Porque você pode ver, se você tem perfil de jogar, você está exposto. Se você for só de rede social, você está exposto. Se você for de acessar blogs e podcasts, você está exposto. Não tem nada que não peça uma certificação, um login para dizer quem você é. O seu Spotify diz muito sobre você. O seu YouTube diz muito sobre você. Como assim? Se eu acesso e eu gosto de rock e gosto de música da Paraíba, eu vou escutar no Spotify, ele sabe de mim. Se eu vou no YouTube e gosto de ver vídeo de humor, ele sabe de mim. Então, tudo é rastreado. O celular da gente hoje, acabei de ler uma notícia meio fresquinha, a Meta hoje tem uma inteligência artificial extremamente complexa e própria. Ela hoje já consegue nos colocarmos como realidade virtual de nós mesmos. A gente pode programar postagens e interações sem estar acordado. Por quê? Ele sabe muito da gente. Quando a gente clica, Carla, em postagens nas redes sociais, WhatsApp, estou falando de WhatsApp, de Instagram e de Facebook. Nessa brincadeirinha temos 3 bilhões de pessoas no mundo. Se eu tenho tudo ali do que eu gosto, se eu clico em algumas coisas, e tem até algumas coisas que eu nem clico, mas aparece para mim, mas eu paro para ver aquela notícia, ela sabe que eu gosto. 3 Aquilo é um engajamento. Vendo ali. Parei, eu não clico num site X específico, mas ela apareceu aquela notícia que me interessa e eu parei. Daqui a pouco ela aparece de novo. Por quê? Se eu não sigo? Porque você já demonstrou interesse. E eu vou ver de novo, mesmo não seguindo. Ele sabe muito da gente. Dizem que ele sabe mais da gente do que da gente. Eita, difícil. A quem a gente pode recorrer hoje se for vítima de algum golpe virtual? Qual é o movimento mais inteligente a fazer? Polícia, BOs, existem, eu acho que
A minha preocupação maior, Carla, claro que é buscar a reparação, lógico, mas a gente tem uma coisa na mão da gente muito mais fácil, que é o se educar. É o que eu posso prometer aqui nessa nossa entrevista aqui. Fique aqui, porque 100% de atenção você vai ter e você pode colocar um pouquinho de informação útil para o seu dia a dia. Links maliciosos, e-mails que você não sabe de onde veio, postagens que prometem um emprego para você, uma viagem bacana, não vão acontecer. 1000 perdões. Não tem nada de graça. O que a gente faz para ganhar 10 mil reais, Carla? Para ganhar 20 mil reais? É um sacrifício enorme. E a gente consegue com muito custo. E a gente não pode se programar no fácil. Hoje, se for fácil, se parecer mirabolante, é porque é furto, é roubo, é golpe. Ninguém vai lhe dar 50 mil reais para fazer um joguinho de cortar frutas. Ninguém vai lhe dar 50 mil reais para você ficar separando, colocando carrinhos coloridos na fila de passageiros. Não vão dar. No uso das tecnologias, o que pode garantir mais segurança na internet? É a biometria facial, é a autenticação de 2 fatores? O que é mais recomendado aí no nosso dia a dia? A autenticação de 2 fatores é fundamental. Onde sem puder, dúvida. Onde puder lá. colocar. A biometria é fantástica, o rosto é fantástico também, mas eu volto a pedir uma licencinha para falar da coisa mais importante, é o usuário. Nós temos a responsabilidade naquilo que nós clicamos, naquilo que nós vemos. Não é porque eu gosto de um assunto X, Y, Z, não estou falando de conteúdo, estou falando no nosso cair em golpe, de cair no fácil. Não existe nada Até fácil. Uma pesquisa que a pessoa faz por palavras-chave tem que ter cuidado com o tipo de resultado que vai aparecer e você, né, antes de sair clicando no resultado. Porque o resultado já está ali mostrando algo que você quer. Porque se você vai no Google, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais na mão da gente, se eu quero passeios para o fim de semana do feriado, ele vai mostrar restaurantes e passeios patrocinados, porque ele sabe muito bem quem sou eu. Mas se eu tiver filhos, ele pode me orientar melhor. Se eu tiver 50 anos, ele vai me orientar. Tudo é muito orientado. A internet hoje ficou muito personalizada. É para mim o meu acesso. Aquilo que eu faço, aquilo que eu clico, aquilo que eu comento, aquilo me mostra. É o meu ID, é a minha identidade. E as ferramentas, as plataformas sociais digitais, sabem tudo da gente. Sabendo disso, ela dá sob medida. E anúncios nem parecem anúncios, de tão dentro do que eu quero. Quantas vezes a gente procura, vai no Instagram da vida para entrar e procurar um assunto e a gente esquece o que foi ver lá. Porque é tanta coisa boa. E se você passa umas 3, 4 horas sem ver, ele vai botar o melhor conteúdo da sua vida para dizer assim, não fique sem vir para cá. É encantador. A pessoa tem crise de abstinência, né? É viciante, é encantador. Lá tem as suas melhores pessoas, tem seus melhores conteúdos. Na forma de anúncios funcionam muito bem, na forma de golpes funcionam muito mais. Tem muito golpe aí no universo do Instagram, porque bastante. Quando eu procuro uma viagem, vão aparecer empresas de viagem. Aí eu clico naquela empresa de viagem, cliquei, parece... Aí é um problema grave da não regulamentação das redes. A gente sabe, a gente que trabalha com isso sabe, as plataformas sabem da quantidade de golpes e a gente deveria ter nas plataformas sociais um lugar seguro. E elas não são. Não temos regulamentação no Brasil para isso. Então, as empresas de golpes estão lá. Se você jogar, Carla, todos os dias, e eu jogo para trabalhar, eu jogo 2 vezes por dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, não param de enviar anúncios notadamente fraudulentos. Você está jogando qualquer coisa, aparece lá, tu tem quanto na tua conta? Eu tenho 500 reais, deixa eu te dar 50 mil reais. Quem vai dar 50 mil reais jogando um joguinho? Estou insistindo no joguinho, Carla, porque é o grande exemplo da fraude, do fácil. E não tem nada fácil. Será que a gente corre o risco de ter que voltar a fazer coisas de maneira analógica, manual mesmo, por causa de tantos perigos virtuais? Vou colocar um exemplo do que aconteceu nas escolas esse ano, que tiraram os celulares da sala de aula. Eu tenho filhas e elas estão com outro patamar. Estão com outra leitura, porque elas se viram novamente, olharam para o rosto das amiguinhas, elas voltaram a brincar, a interagir, a trocar figurinhas, a fofocar, coisa que se fazia não olhando para a cara de ninguém. E assim, você fala com uma pessoa e fala com 50. E falar com 50 quando você tem gente perto é estranho. Eu sou um observador nato, quase um curioso vendo as coisas da vida. E ir para shopping, ir para restaurante me constrange.
É angustiante ver tanta gente junta, separada por uma tela, por 2 telas. A minha e da que está na minha frente. Assim, as telas aproximam demais quem está longe, facilitam demais o nosso dia a dia e tiram de perto muita coisa de verdade. É outra conversa, mas tem a ver com esse assunto da gente também. Então, te dando como exemplo, a gente precisa sim voltar para o analógico, porque o digital está pasteurizando tudo além do risco. Conversei com Joás Farias, jornalista que atua como produtor, consultor digital. Conversa boa, né? Deu no que pensar, né? Acho que vai sair todo mundo com a pulga atrás da orelha, pensando, refletindo sobre esse mundo e como é que a gente está se inserindo e se deixando levar por ele, né? Joás, muito obrigada. Boa tarde para você. Até uma próxima. Muito bom estar aqui. Contem comigo. Agora, 4h28, intervalo. A gente volta já já. CBN Cotidiano. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Suas frituras mais crocantes e as suas comidas mais gostosas e apaixonantes. O óleo de soja Genilza pode fazer receitas de dar água na boca, uma variedade de sabores. Genilza e sua cozinha, uma parceria de sucesso. Óleo de soja Genilza. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Um bom motivo para investir no Concept João Pessoa? Aqui tem vários. É o Moura do B localizado na Avenida Rui Carneiro. Flats de 21 a 49 metros quadrados e lazer completo. Excelente para curta ou longa temporada. E para completar, parcelas de apenas R$ 980. Agora, sabe o que falta? Você ligar 31421915 e aproveitar. Concept João Pessoa é Moura do B. A evolução da praticidade no lugar certo. Prepare-se para uma jornada no mundo de Minecraft. Uma terra encantada onde tudo que você possa imaginar é possível. O universo de blocos ganha vida no cinema, em uma aventura cheia de humor, onde um grupo improvável precisa sobreviver a criaturas malignas e usar a imaginação se quiser voltar para casa. Jack Black e Jason Momoa estrelam um filme Minecraft. Hoje, somente nos cinemas. Garanta já seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de abril de 2025. A Polícia Federal concluiu que o autor de um atentado em frente ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2024 agiu sozinho. As investigações também apontam que a motivação do crime foi extremismo político. Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, morreu após tentar detonar explosivos no local. Ele também era dono de um veículo que explodiu no estacionamento na Câmara dos Deputados no mesmo dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou o senador Alessandro Vieira, do MDB, para debater um projeto alternativo à anistia protocolado pelo parlamentar na Casa. A proposta prevê a diminuição de punições para quem atenta contra instituições democráticas, em vez de perdoar os crimes cometidos pelos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A pena máxima estabelecida pelo texto de Alessandro Vieira é de 8 anos de prisão.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que foi autorizado pelo presidente Lula a buscar parcerias com o setor privado para acelerar o tratamento contra o câncer no SUS. Segundo o chefe da pasta, o objetivo do governo federal é garantir o diagnóstico da doença em 30 dias e o início do tratamento em 60 dias. A iniciativa é uma forma de impulsionar o programa Mais Acesso a Especialistas. Mais de 72 mil migrantes morreram ou desapareceram do mundo desde 2014. A informação foi divulgada hoje pela ONU. Segundo a organização, quase 75% dos casos aconteceram enquanto as pessoas fugiam de conflitos, desastres, insegurança e outras crises humanitárias. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. 4h34. Momento do Esporte. Cisco Nobre, boa tarde para você. Boa tarde, Carla, Tiago, ouvintes da Rádio CBN. Bora lá para mais um dia sobre o esporte na Paraíba, né? Então, o assunto do dia é sobre cores. Exatamente. Então, vermelho, amarelo, como assim? E não só na Paraíba, né? No Brasil todo só se fala disso, né? Só que se é fala a disso. camisa da seleção brasileira. Foi né? tema, inclusive, da nossa coluna de política, né? Porque a polêmica esportiva extrapolou aí todos os muros, todos os limites e caiu no colo do universo político, né? A tal da polarização. Eu acho que não tem como não politizar, né? Principalmente pelas cores, né, Carla? O fato é que a fornecedora de material esportivo da seleção brasileira, na verdade, vamos começar do início, né? Um site especializado em divulgar uniformes dos times e das seleções divulgou que a camisa da seleção brasileira, número 2 para a Copa do Mundo, não será azul tradicionalmente como acontece, né? Vai ser vermelha e preta. Vermelha e preta a camisa da seleção brasileira no ano que vem. Uma novidade aí para vender, uma novidade no marketing aí da fornecedora com a seleção brasileira que tem as cores verde, amarelo e azul, como sempre utilizou. E aí as reações foram diversas, né? A camisa dividiu opiniões. Tá pegando fogo aqui. Ao longo do programa foram muitas opiniões, divididas inclusive, né? E aí o que é que acontece? Essa camisa vai ser lançada no ano que vem para a Copa do Mundo, ou seja, daqui para lá essa polêmica ainda vai ser reacesa, né? Para o ano que vem, quando sair oficialmente esse novo uniforme. E já gerou várias polêmicas, inclusive várias sugestões de camisa. Já vi várias feitas pela inteligência artificial. Já Ninguém tem, sabe nem né? como é que vai ser, né? Mas já vi várias. Mas as possibilidades já estão aí, né? Diversas, e já tem gente reclamando, dizendo que não, é cor do time tal, é cor de tal partido político e por aí fica, né? O fato é que só se fala disso. Né? Eu recebi agora há pouco uma mensagem do nosso amigo jornalista mais dedicado ao universo da política, inclusive, que é o Suetônio, né? Suetônio Souto Maior, que trabalhou aqui com a gente, ele dizendo, a bandeira da Holanda não tem laranja, da Itália não tem azul. Então está implícito aqui no comentário dele que essa coisa da obrigatoriedade da camisa trazer referência às cores de uma bandeira não existe, Isso, né? A rigor. Exatamente. E assim, hoje eu escrevi uma reportagem no Jornal da Paraíba sobre seleções que utilizam camisas exóticas, digamos assim. São vários os casos. Tem até a Bélgica recentemente utilizou azul claro em homenagem ao Tintin. Vou até mostrar aqui a camisa. Ah, tô vendo. Tintin, que é um personagem clássico, né, dos quadrinhos belgas. Essa parece a do Uruguai, né? Parece do Uruguai. Esse tom de azul clarinho. A Bélgica que tem as cores preto, vermelho e amarelo, não tem nada a ver na bandeira. E já tem diversas cores. Olha, a Coreia do Sul jogando com uniforme branco e preto. Encontrei até Costa Rica jogando de branco e preto também na Copa do Mundo. Isso é comum, né, nesse
mundo dos fornecedores de material esportivo e vende, né, camisa. Então, você falou aí no ponto, vende camisa, né? E tem um componente comercial muito forte aí, né? Sendo a partir de polarização ou não, mas tem uma intenção clara de surfar nessa onda comercial aí, né? Certeza, e aí falem mal, mas falem de mim, né? Tem isso também. Teve ouvinte aqui falando que isso aí é para esse tipo de polêmica, é para que as pessoas voltem as atenções para a seleção, porque ninguém confia mais, ninguém acredita mais e tarará. É uma das também, teses. Né? O Brasil não vive uma boa fase. A certeza que eu tenho, Carla, é que 2026 vai ter muito brasileiro torcendo na Copa de amarelo e de vermelho, e preto, né? Se o Brasil tiver na Copa, né? Exatamente, ainda tem Cisco? Isso. Ainda está sem treinador, né? Ainda não anunciou oficialmente o espanhol. A brincadeira, italiano, Carlo Ancelotti. A brincadeira ontem à noite, eu voltando para casa e escutando a CBN, era o que era mais estranho, se a camisa vermelha ou se um técnico italiano para a seleção. Então tá nesse nível. Tem gente levando a sério, mas também tem muita piada no entorno, né? Porque a situação é um pouco atípica. Cisco Nobre, obrigada, até mais. Valeu, Carla, até mais. Agora, 4h38, a gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Cotidiano. Nesta Páscoa, presenteie sua família com um Renault. O Kwid Zen está por R$ 64.990 com taxa zero. Já o Renault Kardian Evolution 1.0 Turbo está a partir de R$ 109.990 com taxa de 0,99% em 36 vezes e bônus no seu usado de até R$10.000. Em Cabedelo e na Epitácio. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 839-9392-0134. Um bom motivo para investir no Concept João Pessoa? Aqui tem vários. É o Moura do B localizado na Avenida Rui Carneiro. Flats de 21 a 49 metros quadrados e lazer completo. Excelente para curta ou longa temporada. E para completar, parcelas de apenas R$ 980. Agora, sabe o que falta? Você ligar 3142-1915 e aproveitar. Concept João Pessoa é Moura do B. A evolução da praticidade no lugar certo. A BrisaNet tem tudo o que combina com você. Com a Brisa, você garante internet de alta velocidade e os melhores streamings para maratonar filmes e séries. Assine 700 mega com Globoplay por R$ 99,90 por mês. E o melhor, comece a pagar só daqui a um mês. BrisaNet é mais conexão, mais qualidade e muito mais diversão para toda a família. Acesse brisanet.com.br ou ligue 0800 281 3017. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí, quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, das 10 às 15 horas. Área Rural de Cruz do Espírito Santo, nos seguintes endereços: assentamento Maçangana 2, Rua da Estrada, sítios Maçangana, Maçangana 1, Maçangana 3. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa.
CBN Cotidiano. 4h42. Entendendo Direito. Uma produtora de eventos foi condenada a indenizar em R$ 6.500 por danos materiais um consumidor que teve a apresentação musical em festa de 50 anos cancelada. Foi o seguinte, o cliente tinha contratado os serviços da empresa para a celebração do aniversário de 50 anos, com a apresentação de uma dupla de cantores no evento. Só que na véspera da celebração, ele foi informado pela produtora sobre a impossibilidade de comparecimento dos artistas. Na defesa, a empresa sustentou que a prestação do serviço foi impossibilitada pelo cancelamento do voo dos artistas e ponderou que parte do serviço foi prestada, como a disponibilização de som, palco e iluminação. Ainda alegou que tentou solucionar o problema ao oferecer substituição artística, invocando a cláusula contratual para o afastamento da multa. A juíza do caso explicou que, embora a produtora tenha oferecido estrutura técnica, palco, som e iluminação, o serviço principal não foi prestado. Isso porque, segundo a juíza, a infraestrutura técnica é mera obrigação acessória da contratada vinculada à realização do show. Claro, né? Não faz sentido ter palco, som e iluminação se não tem a atração para fazer o show usando daqueles equipamentos. Assim, a juíza decidiu que a ausência da apresentação musical caracterizou inadimplento total do contrato, determinando o pagamento desses R$ 6.500 pelos danos materiais. Petrônia Taide, que confusão. Boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Sim, uma data tão especial, né? Uma decepção, hein? Pois é, você imagina, sonhar com aquela sua festa, 50 anos de vida, não são 50 Meio dias, século, né? Meio século. Chegou na sua festa, você queria que fosse aquela dupla lá para cantar, e quando chegou no momento principal da sua festa, um dia antes do evento, você sabe que não vai poder contar mais com essa dupla. O cliente teria direito aos danos morais, né? O fato do produtor oferecer outra solução livrou dessa condenação? Eu entendo que foi isso que livrou. A produtora, em momento algum, ficou estagnada, né? Ela tentou resolver. Ela tentou resolver de toda forma. E a justificativa dela é aquela que a gente chama de força maior. De fato, ela juntou no processo que essa dupla que foi contratada, ela não era da região, teria que vir de avião. E no voo que vinha trazendo a dupla, esse voo foi cancelado por motivos técnicos da companhia aérea. Então, era uma situação que, de fato, a produtora não tinha muito controle sobre o que tinha acontecido. Então, essa desculpa, vamos colocar assim, é uma desculpa válida. E essa desculpa acabou afastando o dano moral. Se fosse por qualquer outro motivo, aí poderia vir um dano moral que, na minha visão, seria até maior que esses danos materiais que foi condenado. O dano moral afastado, mas não a indenização principal, né? Pelo fato em si. Isso seria uma situação meio de reação em cadeia, do tipo, o consumidor processa a produtora ou a produção, essa produtora... empresa processa os artistas processam a companhia aérea? Podem. Porque, né, o consumidor lá na ponta, ele pode dizer, não tenho nada a ver com isso. Eu contratei. Mas eu não fui atendido naquilo que eu contratei. Aí cabe, Carlos, que a gente chama no direito de ação de regresso, né? Ação regressiva. E é como você falou, é uma reação em cadeia. De fato, essa reação em cadeia é justamente a ação de regresso. Então, se o consumidor ele processa a produtora processa o artista por si processa a companhia aérea. Então, vira aí uma bola de neve de processos, né? Mas, de fato, é isso. O consumidor ele não pode ser penalizado pela culpa de outros serviços que não aconteceu para que pudesse ocorrer, de fato, a festa que ele tanto sonhava e almejava. Existe algum prazo razoável para informar de existência de um show? Carla, nesse caso específico, você vê que é uma exclusividade, né? São artistas que não são da terra, que precisavam vir de avião e acabou não acontecendo. Ele não tinha como avisar com tanta antecedência, porque o voo de fato é um dia antes. O artista não vai ficar, por exemplo, uma semana na cidade só para realizar aquele show. Ele tem outras demandas. Mas, enfim, entendo que, sendo artistas da região, o prazo razoável é pelo menos de 15 dias, Carla. Menos que isso já fica bem inviável, a depender também do prazo que foi fechado, né? Vamos supor que ele contratou faz um ano que fez esse contrato. Então, a ideia é que seja avisado com o máximo de antecedência possível e razoavelmente 15 dias. No contrato, tinha possibilidade de escolher outra data em caso de força maior. Como é que fica o consumidor diante de uma cláusula como essa? Essa cláusula, ela, nesse caso, iria beneficiar demais a produtora.
Só que veja, Carla, é uma comemoração de 50 anos, não é, por exemplo, uma confraternização de empresa. Eu entendo que se é uma confraternização de empresa, senta-se, conversa e pode até trocar a data. Mas a gente falando de uma data de aniversário, uma festa de casamento, por exemplo, são datas inadiáveis. Então, no direito a gente chama isso de cláusula leonina. E no próprio processo, isso foi afastado pela juíza do processo. Só, olha, essa cláusula é muito boa para o contratado, mas para o contratante não é bom. Então, nesse caso, o consumidor ele deve ser colocado numa situação de hipossuficiência e ele deve ser privilegiado. E aí, nesse caso específico, Carla, essa cláusula foi afastada. Petrônio, parte do serviço foi prestado pela produtora. É possível um abatimento do valor dessa condenação? Carla, eu entendo que não. E quando você estava lendo o texto de abertura, você pontuou muito bem. Não adianta ter toda a estrutura, ter tudo lá pronto, se você não tem um principal. Então, de fato, a juíza foi muito assertiva quando ela fala que é uma obrigação acessória, ela não é a obrigação principal. Para você ter o show, você precisa ter o equipamento. Mas se você tem um equipamento e não tem um show, é melhor nem ter o equipamento. Então, nesse caso específico, eu entendo que realmente foi acertada a decisão. Também a questão de ter tirado os danos morais por conta de uma situação de força maior, acertada também. Então, Carla, infelizmente é uma situação que para a contratada, no caso a produtora, ela não vai ter como livrar mais, porque de fato o principal que foi contratado pelo aniversariante não foi entregue. E o valor da indenização, hein, Petrônio? R$6.500. Foi o valor contratado, né? É o valor que foi o valor, vamos dizer assim, da banda, né? Da dupla que iria tocar. O valor, assim, até relativamente baixo, né? Se a gente for olhar o valor de shows hoje, sim, e para uma dupla de fora, né? Enfim, mas o valor foi justamente o que foi pago pelo dono da festa. Ele pagou esse valor de R$6.500. Aí, então se sabe se ia pagar uma outra parte, se esse é só metade do valor, se isso é um terço do valor, mas foi o que efetivamente ele gastou. Então ele gastou lá os R$6.500 com a produtora, a justiça mandou pagar de volta então com correção de juros. É um ressarcimento, né? Acaba sendo um ressarcimento. Os danos materiais, assim, em suma, resumindo, eles são um ressarcimento por aquilo que você já pagou. Não existe um dano material de uma coisa que você não pagou ainda. Então, como ele gastou os R$6.500, ele teve direito de volta, os R$6.500. Petrônio Taíde, muito obrigada. Boa semana para você. Boa semana, Carla, a todos os ouvintes. Agora 4h50, intervalo, a gente volta já já, tem CBN Pet, doutora Fernanda Mirante fala de gripe canina, os nossos amiguinhos de quatro patas também têm gripe, é uma gripe que é altamente contagiosa entre eles, pode fazer muito mal para a saúde dos nossos bichinhos, para o bem-estar deles e a gente vai aprender como protegê-los, né, da gripe canina ou gripe dos canis, como é comumente chamada também, porque está chegando o inverno, né? Então, a gente precisa pensar nos nossos amiguinhos e na saúde deles, no bem-estar. 4h50, intervalo rapidinho e a gente já volta. CBN Cotidiano. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à Inteligência Uninasal e experimente um futuro extraordinário. Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninasal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a Inteligência Uninasal. A BrisaNet tem tudo o que combina com você. Com a Brisa, você garante internet de alta velocidade e os melhores streamings para maratonar filmes e séries. Assine 700 mega com Globoplay por R$ 99,90 por mês. E o melhor, comece a pagar só daqui a um mês. BrisaNet é mais conexão, mais qualidade e muito mais diversão para toda a família. Acesse brisanet.com.br ou ligue 0800 281 3017. Você sonhou em ter seu próprio negócio, mas hoje se sente refém dele. Falta direcionamento certo, processos organizados e um time de alta performance. Na Trilha Consultoria, guiaremos na reestruturação da sua empresa. Neste mês estamos oferecendo um diagnóstico gratuito. Envie uma mensagem para 83991996641 ou pelo site trilha.com com 2 Is. Aumente seus resultados e alcance sua liberdade. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde. Tenha calma, meu patrão.
Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Açúcar alegre, doce companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar. Um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar Alegre, sua vida naturalmente doce. Sorrir de verdade transforma tudo. Na Hora Única Implantes, a gente cuida de você com carinho, segurança e tecnologia. Aqui você faz seus implantes dentários dormindo, com a exclusiva sedação única e pode sair com dentes fixos em até 24 horas. Estrutura premium, centro cirúrgico próprio e todas as especialidades em um só lugar. Agende agora sua avaliação. 839-8123-7030. Hora Única Implantes. Cada sorriso é único e o seu merece o melhor. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 839-9392-0134. CBN Cotidiano. 4h54. CBN Pet, com Fernanda Mirante. Com a chegada do clima mais frio, surge a preocupação com o conforto e a saúde dos nossos pets. À medida que a temperatura começa a cair, é essencial tomar medidas para garantir o bem-estar dos nossos amigos de quatro patas. Assim como os seres humanos, os cães também ficam gripados e podem sofrer com problemas respiratórios, principalmente com a chegada do inverno e as mudanças bruscas de temperatura. Embora não seja transmitida para as pessoas, a doença respiratória infecciosa canina, popularmente chamada de gripe canina ou tosse dos canis, é altamente contagiosa entre os cães. Ela gera desconforto e mal-estar, não só para o pet, mas também para as pessoas que convivem com ele. Ninguém gosta de ver o seu bichinho sofrendo, né? Doutora Fernanda Mirante, boa tarde. Boa tarde, Carla, tudo bem? Tudo em paz. E com você? Tudo jóia. Então, viva. Mas conta pra gente, como é que a gripe canina é transmitida, doutora? Carla, a gripe canina é principalmente transmitida através do contato direto com as secreções respiratórias dos cães infectados. Além disso, também pode ser compartilhada com brinquedos, vasilhas, aquele veículo, né, que pode ser, um cão doente pode ter ali, por exemplo, numa vasilhinha de água na rua. Um cão doente bebeu naquela vasilha e veio outro cão saudável e bebe ali, pode também se contaminar com a doença. Quais são os sintomas da gripe canina, doutora, e quais grupos de cães são mais susceptíveis a ela? Então, ela é chamada de tosse dos canis porque o cachorro fica com... Na verdade, a maioria das pessoas, Carla, não sabe que os cachorros tossem, porque eles ficam parecendo que estão engasgando. Quando você vê que o seu cachorro, assim, várias vezes fazendo isso, às vezes não é um engasgo, é a tosse do cachorro que parece um engasgo. E ela chama de tosse dos canis porque o cachorro fica, além da secreção nasal, ele fica tossindo sem parar. E como é uma doença muito contagiosa, animais que vêm de canis geralmente podem vir com essa doença, por isso que tem esse nome popular. E aí, as raças, tem algumas raças, cães de focinhos curtos, têm mais predisposição à doença, animais idosos ou imunodeprimidos, animais que têm doenças crônicas também, animais principalmente não vacinados, filhotes, ou qualquer animal que frequenta lugares com alta concentração de animais, como parques, pet shops, clínicas veterinárias, principalmente hotéisinhos, que está super em alta, né? Então, como é uma doença muito contagiosa, você tem que vacinar seu cachorro.
Pois é, já estou querendo saber nesse contexto todo a importância da vacinação contra a gripe canina. Uhum. A vacina é muito importante. Hoje é o único método de prevenção, é através da vacina. E tem 3 tipos de vacina. Tem a injetável, que os cãezinhos odeiam, né? Mas é necessário. Mas, graças a Deus, tem uma vacina nova no mercado. Tem a intranasal e a oral. Eu amo a oral, porque é muito fácil. Você dá umas gotinhas ali na boquinha do cachorro. Rapidinho, a vacina já começa a fazer efeito e o animal está imunizado. Para aqueles animais que são mais bravinhos, né, que não dá para colocar a vacina, as gotinhas na boca, aí tem a intranasal, que dá para ser aplicado com focinheira, ou a gente vai na injetável mesmo. Muito bem. A vacina é anual, então, né? Isso, é anual, uma vez por ano. Tá, não adianta também dar uma vez só e depois descuidar do reforço anual, né? Que aí o cãozinho fica descoberto. E como você falou, Carla, imagino que aí ainda não tenha chegado o friozinho, mas já começa a baixar a temperatura, e aí onde a doença começa a se proliferar cada vez mais. Os benefícios, doutora, da vacina oral, né? Você falou um pouquinho aí sobre que ela é interessante. Que outros benefícios vêm dessa vacina oral? O bom da vacina oral é que o animal gera um bem-estar melhor, né? Porque ele não sofre com aquela picadinha que eles não gostam. E também evita espirros após a vacinação. Geralmente, quando você coloca a vacina nasal, o animal espirra bastante, fica ali meio incomodado. A oral não tem problema nenhum. E fora, como eu falei, que ainda evita aquela manipulação e aquele estresse, né, da contenção para tomar a picadinha que eles odeiam. A gripe canina, doutora, ela pode evoluir para quadros mais graves, como pneumonia, por exemplo? Pode sim, o perigo é exatamente isso, porque ela é igual com a gente, começa com a gripezinha ali, e aí se o animal for um animal filhote ou idoso, ou já tiver com o sistema imune comprometido, ela pode evoluir para uma secreção purulenta, uma prostração intensa, febre e evoluir para pneumonia. Então, se começou com a secreção no focinho, já leva o veterinário, que já é um sinal. Tem alguma recomendação específica para cães que convivem com cães idosos ou imunossuprimidos? A gente tem que redobrar os cuidados preventivos, manter o calendário vacinal em dia, né? Evitar exposições desnecessárias. Então, por exemplo, você tem um cachorrinho idoso, evita levar ele para hotelzinho, ou então para parques que tem muitos animais, apesar que a gente quer o melhor para o nosso pet, mas a gente tem que evitar isso, principalmente nessa época do ano, porque é a época que começa a proliferar essa doença. Outra dica que eu sempre dou também, que geralmente nas campanhas de vacinação antirrábica tem aglomerações de animais. Então, evita levar seu animal, dependendo de onde vai ser essa vacinação, no chão, né? Leva ele no colo. Se for um animal muito grande, então eu acho melhor levar numa clínica veterinária, porque é um ambiente de muitos animais que pode ter essa contaminação. Doutora, nosso tempo terminando, o repórter CBN vai nos chamar daqui a pouquinho, mas eu ainda queria saber quanto tempo leva depois da vacinação para o cãozinho ficar protegido contra a gripe canina. Em até 72 horas o cãozinho já começa a ficar protegido. Então, gente, não deixe de vacinar o seu cão para a gripe canina, que é muito importante e você vai garantir o bem-estar e a saúde dele. Doutora Fernanda Mirante, muito obrigada. Bom fim de tarde. Cara. Até a próxima. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 5h01, repórter CBN chamando, a gente se despede por aqui. Tivemos Tiago Nunes nos trabalhos técnicos e na produção, Alisson Correia. Apresentação, Carla Visani. Um excelente fim de tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. CBN Cotidiano. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba.